nossa segunda aula, então, de comandos elétricos, né? E agora, então, que nós conhecemos os componentes, nós vamos, então, conhecer aí alguns comandos, né, elétricos que são, então, aplicados esses componentes elétricos, né? E o primeiro comando elétrico que nós vamos estudar é o mais usado, o mais simples possível, que é o comando, né, que é uma partida direta de motores elétricos, né? Nós vamos entender o que é a partida direta, como montar, quais são os componentes e como é que ela funciona, né? Então o nosso tema dessa aula é a partida direta, ok? O que é partida direta de motores, né? Então esse tipo de partida é o modo em que eu vou acionar o motor, né, com alimentação diretamente da fonte, não vai haver nenhuma alteração na tensão, né? Apenas vou utilizar aí os elementos, né, de potência, mas eu não vou alterar nada na tensão, ou seja, eu vou partir o motor com a tensão da fonte. Os componentes que são aplicados para a partida direta, então nós temos o fusível, né, que vai proteger todo o sistema. Eu tenho um disjuntor, né, para poder ter uma manobra de ligamento de todo o sistema, né. Eu tenho o contator, o relé térmico e o motor. Nesse caso, nós estamos mostrando para vocês o circuito de potência, né? O circuito que vai acionar a carga, né? Ok? Então, no circuito de potência, eu tenho aí um disjuntor trifásico, eu tenho o contator K1 com 3 contatos de potência, né? E eu tenho o relé térmico, que vai proteger o motor, né? E eu tenho, obviamente, o motor. Então, esse circuito que nós estamos vendo, né, é o que nós chamamos de circuito de potência. Mas eu tenho também, né, na partida direta, o circuito de comando, né? Então, o circuito de comando vai ser representado por um botão de emergência, né, um botão de emergência com 2 contatos, um botão NF e um NA. Eu tenho um botão para desligar o motor, que é o botão B1 nosso, que é um botão NF. E eu tenho um botão para ligar o motor, que é o botão B2, né, que é um botão NA, né? Tenho então o meu contator, né? E tenho as duas luzes sinalizadoras. A luz verde sinaliza motor operando, ok, né? E a luz vermelha sinaliza a emergência acionada. Nós vamos ver depois como que tudo isso funciona, né? Então, olha só, interpretando de forma descrita, né, o comando de partida direta, podemos dizer o seguinte, né, que ao ser acionado o botão pulso B2, será energizada a bobina de K1. Ao desativar o botão B2, porque ele é pulsador, quando eu soltar ele desativa, né? O sinal será retido pelo contato de selo de K1. Aquele contato de K1 é um contato selo, né, também chamado de contato de retenção. Muito bem, o contato de selo de K1. A bobina de K1 energizada, mesmo depois de abrir o contato de B2. Então, mesmo que eu desative o B2, né, que é um botão pulso, o sinal fica retido, né, pelo contato de K1, alimentando a bobina de K1. Enquanto a bobina de K1 estiver ligada, o motor e a lâmpada verde ficarão ligados. Perfeito? Para desligar o sistema, deverá ser acionado o botão B1, que é o botão pulso NF, que sendo acionado, irá desligar a bobina de K1. Desta forma, eu vou desligar o motor, né? Então, desativei K1, desativo o motor e desligo a lâmpada verde junto, né? O sistema também pode ser desligado pelo botão de emergência, que é o botão trava, né? O botão B0 trava, com o contato NF e NA, que sendo acionado, quando eu acionar a emergência, ele desliga a bobina de K1, tá? E ao mesmo tempo ele liga a luz vermelha no painel. Então veja que o botão de emergência ele tem essa função, né? Desligar o sistema, né? Ele tem que sinalizar no painel que ele está acionado, né? Então, estudando o funcionamento da partida direta, nós vamos agora entender como que ela funciona. Vamos ver uma simulação, né? Para que você possa perceber como ela funciona, né?
Então agora nós temos o circuito de potência e o circuito de comando num único diagrama para você entender. Então veja que eu tenho o botão B0 de emergência, o botão B1 que desliga o motor e o botão B2 que dá a partida. Eu tenho o contator K1, né, o contato selo de K1, as duas luzes, verde e vermelha. E aqui eu tenho o contato de potência, né, que vai acionar o motor. Eu tenho o relé térmico que vai proteger o motor e tem o motor. Então perceba que a energia, né, do comando, ela está vindo até B1. Quando eu acionar B2, olha só, vou dar só um clique, né, só um pulso. Veja que acionou a bobina de K1, com isso ficou mantido pelo contato selo o sinal de energia na bobina e na lâmpada verde. Consequentemente, os contatos de potência também fecharam. E o motor está ligado, veja que está girando para o lado esquerdo, né? Se eu quiser parar esse motor, eu tenho que apertar B1, porque ele vai abrir o sinal de K1, né? E vai desligar o motor. Outra forma de eu desligar o motor, né? Vamos ligar de novo, olha só. É eu acionar a emergência. Ela vai abrir o sinal da bobina de K1, mas o contato NA vai fechar, né? Para ligar a luz vermelha para sinalizar que a emergência está acionada, olha só. Veja que com a emergência acionada eu posso tentar partir o motor e não parte, ó. Eu tenho que desacionar a emergência, daí eu tenho a liberação. Então veja que a parte direta é bem simples, né? Um botão liga, um botão desliga, né? Em caso de emergência, aciona a emergência, desliga o motor e liga a luz vermelha. Então a partir daqui você vê que a tensão da rede está já ligada diretamente no motor, não há nenhuma interferência na tensão, né? Ok? Então essa é a nossa partida direta, né? Revejam a aula, tá, pessoal? Para você conseguir pegar os detalhes, né? Conseguir enxergar os detalhes desse tipo de partida elétrica.